Vamos começar uma pequena reflexão na palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós vivemos em uma época onde as pessoas buscam, se afastar de pessoas que são complicadas, de pessoas que são tóxicas, de pessoas que são tristes, de pessoas que não estão na mesma vibe que a maioria. E eu digo que esse não é o procedimento do cristão. O cristão, ele deve amar o seu próximo. E amar inclui suportar. Suportai-vos uns aos outros. Inclui ajudar. Inclui perdoar 70 vezes 7 se for preciso. Inclui instruir com amor. Inclui dar exemplo. Inclui pegar a sua cruz e levar. Inclui saber da palavra do Senhor para ter como defesa a espada, que é a defesa do cristão. Mas inclui também saber que nós devemos ajudar as pessoas no nível em que elas estão. Por vezes, para ajudar uma pessoa que não tem a Cristo e que está com um comportamento que digamos que seja um comportamento errado, não é? Há pessoas que andam iradas, há pessoas que andam sempre a olhar para o passado e a resmungar, ou seja, murmurar. Há pessoas que são críticas, nada presta, está tudo ruim. Há pessoas que são más, estão sempre a tentar tramar, até contra o seu próximo, o mais próximo. Há pessoas que são invejosas. Você acha que isso são as pessoas? Não, isso não são as pessoas, porque todas essas qualidades que eu disse, elas vêm do inimigo. Por isso nós devemos ter compaixão das pessoas e saber com que nós estamos a lidar. Nós estamos a lidar com um mundo espiritual, e para lidar com o mundo espiritual nós temos que ter uma atitude espiritual. E essa atitude espiritual deve ser de oração e de leitura da palavra, de humildade, de bondade, de silêncio às vezes. Na maioria das vezes até. Porque o silêncio às vezes fala muito mais do que qualquer palavra. E às vezes falando nós erramos. Não é? Por isso, não se afaste de quem quer que seja. Deus, ele usa situações em nossa vida para nos fortalecer, para nos fazer crescer. Pode ser que essa pessoa que está sendo má para si, ou ácida, ou tóxica, ou invejosa, ou maldosa, ou fofoqueira, ou leviana na sua vida, seja um instrumento de Deus para te exaltar. Suporte o processo, ore, peça a Deus sabedoria para lidar com essas pessoas. Peça a Deus humildade, bondade no seu coração. O primeiro versículo que eu li é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Deus é bom. E se Deus nos promete nos guardar contra todo o mal, por que nós vamos nos separar dessas pessoas que sabemos que, na realidade, o que atua nelas? Impedir o nosso crescimento espiritual, não é? Quem é que ganha com isso? Nós sabemos quem é que ganha. Por isso, resista ao inimigo da maneira correta.
E como é que nós resistimos ao inimigo da maneira correta? É estando dentro da proteção do Senhor, é obedecendo a Deus, é tendo uma conduta e uma vida transformadas pelo sangue de Jesus, é tentando todos os dias chegar ao alvo, que é ser como Cristo, não é? Sabendo que somos imperfeitos, nós somos imperfeitos, não há um homem sequer imperfeito, o único que houve, nós comemoramos agora, não é? No dia 25 de dezembro, o aniversário dele. Por isso, ame a seu próximo, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessa pessoa que na realidade é escrava do inimigo. A verdade é essa. Jesus, ele libertou uma mulher que vivia encurvada por 18 anos. E as pessoas perguntaram a ele, os fariseus perguntaram se era lícito fazer aquilo porque era um dia de sábado. E ele respondeu: e não é lícito liberar uma filha de Abraão que há 18 anos andava escrava do inimigo? Portanto, o inimigo, ele escraviza pessoas em determinados hábitos, em determinados comportamentos. E nós, sabendo da palavra, nós somos cristãos, nós temos que ter esse alcance e nos posicionar como devemos nos posicionar, da forma correta, amando ao nosso próximo. Que nós possamos não seguir os conselhos que as redes sociais criam, que as pessoas dizem, que ao finalizar esse ano vai ter muito menos amigos. Sim, eu concordo que a pessoa, ela deve ter sabedoria ao se dirigir a certas pessoas. Jesus, quando nos diz a palavra, ele nos diz que vai nos encaminhar como ovelhas, porque ele sabe que nós somos puros de coração e que nós devemos ser prudentes como as serpentes e mansos e humildes como as pombas, não é? Por isso nós devemos sim ter sabedoria para lidar com essas pessoas, mas nos afastar não. Nós vamos nos privar. Nós vamos nos privar de bênçãos que o Senhor quer colocar na sua vida, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, se assim o fizermos. Nós nos privamos, porque através dessas situações também vem o nosso crescimento espiritual, moral, o nosso reconhecimento. Por isso não se prive. Dobre seus joelhos, ore a Deus. Deus é um Deus vivo, Deus não é um Deus morto. Essa palavra, ama teu próximo como a ti mesmo, ela não é uma palavra que não existe mais, ela é uma palavra que deve permanecer agora, atual. Ama teu próximo como a ti mesmo. E peça o direcionamento de Jesus para lidar com as pessoas, que Ele vai te dar através do Espírito Santo. Mas não se afaste das pessoas. Não se prive deste crescimento que Deus quer te dar em sua vida. Quando nós confrontamos situações das quais nós não gostamos, nós crescemos. Quando nós fugimos de situações assim, nós, além de impedir o nosso crescimento, não é? Nos justificando de que é uma pessoa assim, assim, assada, eu não consigo estar perto, não consigo conviver. E também vamos dar conta, de certa forma, porque se nós estávamos próximos a ela, conhecemos a verdade, sabemos de Cristo, sabemos do poder transformador de Cristo em nossa vida e viramos as costas, o que é que nós estamos a fazer? Portanto, ore, peça discernimento a Deus, mas não se afaste das pessoas. Que 2024 seja um ano em que você aprenda a conviver com todas as pessoas e possa dizer no Senhor: sim, eu posso estar próximo de quem quer que seja, porque eu tenho a Ti, ó Jesus, para me guiar. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.